estamos aqui com um enfermeiro, Antenor, que é pai de uma menina linda, Verdade. né? Pai de uma garota linda, porque, né, eu conheço o Instagram, que gosta de café, gosta de caneca, e hoje vai falar aqui pra gente um pouquinho, né? Não é dessa princesa linda, mas vai falar de outro mundo lindo, que é a sua experiência no mundo da enfermagem. A enfermagem na reabilitação em saúde. Nossa, imagina qual que é a responsabilidade do enfermeiro nesse tema, né? Eu queria que você falasse um pouco do início, né? Primeiramente, eu quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. Sou um pai babão. Eu Vocês percebi. conseguiram chegar num ponto onde fala muito comigo, que é pegar e falar da minha pequena. A Laura, que é a minha preciosidade, e a razão de eu tentar ser um enfermeiro melhor, um ser humano melhor todos os dias. E agradecer essa oportunidade de estar nesse processo de fala e falar de uma área que eu amo. Afinal de contas, a reabilitação, ela tem uma história gigantesca no mundo, mas para a enfermagem ela é muito pouco divulgada. Então, quando a gente pensa em reabilitação física, nós hoje trabalhamos, eu pessoalmente tenho a oportunidade de trabalhar dentro de um dos maiores centros de reabilitação do Brasil e que atualmente é uma instituição colaboradora, inclusive da OMS, e essa instituição gigantesca, que pertence a um grande hospital, ela me dá a oportunidade de aplicar um conhecimento que é único e singular, que é tratar a pessoa com deficiência e desenvolver as suas habilidades de autocuidado. Trabalho lindo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver aquele paciente que passa num pronto atendimento, tem uma lesão medular e depois da sua lesão medular tem uma alta. E aí ele sai com um encaminhamento falando, tem que fazer fisioterapia. E aí esse paciente é o meu. Porque ele dá entrada no sistema, entra no hospital e lá ele conhece o papel da equipe multiprofissional. Não tenho que falar das outras instituições que têm este processo multiprofissional que acontece, mas o nosso é bem singular. Eu lido lá diariamente com psicólogos, assistentes sociais, com muitos fisioterapeutas, mas terapeutas ocupacionais também, com assistentes sociais, educadores físicos, que fazem parte desse conglomerado de profissionais liderado por um médico fisiatra e que tem equipe de reabilitação lá dentro. O enfermeiro de reabilitação, por exemplo, ele é responsável por desenvolver autocuidado, higiene, sono e repouso, alimentação, cuidados com a pele. Eu vi que vocês são estomaterapeutas, então temos uma fichinha muito grande. E a nossa área de eliminação vésico-intestinal, reabilitação pélvica, voltada para reabilitar intestino e bexiga, que também é uma das áreas contempladas na área de estomaterapia, é algo que a gente tem lá dentro. Eu recebo muito estomaterapeuta para fazer estágio conosco em reabilitação pélvica, porque ele vai aprender a lidar com o intestino incontinente, com a bexiga incontinente e, principalmente, aprender a lidar com sexualidade da pessoa com deficiência. Que também é algo que a gente olha aí e você tem na oportunidade hospitalar, você não tem muita coisa de sexualidade que pode ser trabalhada dentro do hospital. Não sei se vocês têm na experiência de vocês. Não tem, porque quando está no mundo hospitalar, você não vê a vida sexual como uma prioridade. Você falou tudo. Você não colocou é visto isso como como uma fato. prioridade. E nós, e sendo que é uma prioridade, né? É uma necessidade humana básica. É uma necessidade. E isso não é colocado dentro da área hospitalar. E aí aquela pessoa sai de dentro de um hospital, ela tem um parceiro ou uma parceira, e aí? E aí a gente vai receber ele e ele vai ser contemplado com enfermeiros especializados que vão reabilitar essa função que ele entende como vital. E para a gente ver, por exemplo, como é algo singular. Você tem necessidades diferentes dependendo da pessoa. Tem paciente que acabou de ter uma lesão medular, entra e no primeiro dia, a primeira coisa que ele vai perguntar para você, enfermeiro, é: vou funcionar? Como vai ser? Sou casado recente. E como eu vou fazer com meu parceiro ou a minha parceira? Então, a possibilidade de orientá-los, ter feedback e receber isso de volta é tão gratificante. Antenor, deixa eu fazer uma pergunta aqui.
quando acontece isso, vocês pegam no sistema? Como que esse paciente chega até vocês? Ou vocês vão atrás dele? Esse paciente todo, ele vem pelo Sistema Único. Sim. Atualmente, São Paulo tem os centros de reabilitação, que são encaminhados todos pela rede mesmo. Então, a unidade básica pode encaminhar para nós. Esse paciente passa em uma triagem multiprofissional, que envolve uma avaliação médica, fisiátrica, uma avaliação de um psicólogo e a avaliação de um assistente social. Eleito para o programa, um médico fisiatra coloca as prescrições e aí vem para a enfermagem. Então, ele já chega no centro de reabilitação com um quadro de atendimento que parece escola. 8 horas eu tenho físio, 9 horas uma terapia ocupacional, 10 horas eu tenho enfermagem. Fica lá o dia todo? E aí ele passa a manhã toda conosco, ou algumas vezes até o dia todo, para conseguir contemplar o máximo de terapias possíveis que vão potencializar esse ganho que ele pode ter físico, motor, emocional, de todas as formas. Que legal. Então, esses encaminhamentos, ele vem todo direcionado pela própria equipe que vai trabalhar. E aí tem uma coisa que é bem singular. Todo mundo que atende o paciente em reabilitação, ao atender, depois troca figurinhas sobre esse paciente em uma reunião de equipe sobre o paciente. É nessa reunião de equipe que a gente define, por exemplo, possíveis mudanças no processo, possíveis mudanças de protocolo. É nessa reunião, por exemplo, que você tem uma experiência, como eu já tive, de pegar um paciente muito resistente. Sim. Tudo que você pede, olha, o senhor tem que ingerir água por conta das funções renais, não quer tomar água. Olha, você tem que passar a sonda em intervalos regulares de 4 em 4 horas, não quer passar a sonda vesical. Ele não quer fazer nada. E aí você insiste, aí você percebe que, nossa, é muito difícil. Aí você vai na reunião de equipe, pronto para passar um relatório e dizer, olha, é muito resistente, não está querendo aprender, não está querendo colocar em prática, e aí o psicólogo da equipe te fala, está numa fase de luto, está muito difícil para tornar essa condição atual algo que pode ser tratado, então precisamos de calma da equipe. Aí você percebe que não adianta você se precipitar. Tudo tem seu tempo. Então, quando você tem um olhar multi, o enfermeiro tem mais anteparo para tratar o paciente. E o paciente entra no centro de reabilitação também sem saber o que seria a enfermagem. Sim. Então, ele chega lá e ele fala assim, eu vou passar com a enfermagem, está aqui no quadro, é para ver a pressão? A gente fala, não é para ver só a pressão. É importante ver a pressão, mas não é só para ver a pressão. Eu vou tratar do seu sono, a gente vai falar um pouco do seu intestino, da sua bexiga, da sexualidade. Aí eles olham e falam, é com essa pessoa então que eu preciso tratar. E aí se torna rico o atendimento. O atendimento se torna mais complexo. Aí você percebe lá dentro que tem oportunidades. Eu entrei na reabilitação, por exemplo. Como que você chegou na reabilitação? Porque assim, não é um campo fácil, falado, assim, né? nem tão falado também, não é? A minha experiência Mas foi conta, foi o campo de estágio no último ano da faculdade. O último campo de estágio nós tínhamos que selecionar uma instituição para ir. Eu tinha na minha cabeça montado um plano de ir para a urgência e emergência. Mas, obrigatoriamente, a minha faculdade me dava a opção de colocar 2 campos. Eu coloquei urgência e emergência e coloquei uma sigla de uma instituição que eu não sabia o que era, porque nenhuma das outras me interessava. E aí a minha professora distribui os campos, explica que a sigla que eu coloquei era a Divisão de Medicina de Reabilitação, que hoje se chama INRE e faz parte da rede Luci Montoro. E aí eu tomo um susto, porque eu falei, eu não queria ir para aí. Eu acho que é aquele negócio que você foi encaminhado, né? Foi dom. Foi dom. Aí eu lembro da fala de uma colega muito amiga minha, que já teve aqui, a Tainã, que é falar do professor educador, que olha para você e tem aquele feeling de identificar em que perfil você poderia se enquadrar. E, realmente, eu fui para esse campo de reabilitação revoltadíssimo. Não queria ficar. Todo mundo em outras áreas famosas. Todo mundo nas melhores áreas. E fala de emergência, eu querendo andar na ambulância. Eu queria trabalhar levando o paciente de um lado para o outro. E eu fui cair no centro de reabilitação, mas eu nem conhecia o que era. Então, assim, eu era aquele rebelde sem causa. Você pré-julgou o que era. Era um preconceito formado que não iria dar certo. Entrei no centro de reabilitação. Lembro que fui no centro de reabilitação muito mal-humorado. A professora falava comigo, era muito diretivo, mas deixei acontecer.
um dia de campo, no segundo dia de campo, com a minha supervisora de campo, eu já comecei a ver coisas diferentes. Então eu via que o meu lesado medular que teve alta da UTI estava lá. E eu falava, o que ele vai fazer? Vamos trabalhar a reabilitação. E aí eu acompanhava ela fazendo. E aí eu tenho nomes importantes na minha vida, como a Renata Maria Ortiz, que foi a minha enfermeira supervisora, que me apresentou a reabilitação. Nossa, que e me lindo. fez apaixonar. Eu fiquei apaixonado. Uma semana, eu já olhava para o campo e falava, eu preciso ficar aqui. Eu preciso trabalhar aqui. Aí eu perguntei para minha supervisora, como eu trabalho aqui com vocês? Aí ela falou o que para mim? Olha, temos uma vaga disponível. Eu fiquei empolgadíssimo, mas tudo tem um tempo determinado no meu entendimento. E aquela oportunidade inicial que era para assumir naquele momento a vaga, não era para mim porque eu não tinha terminado ainda a graduação. Mas ficou na minha mente. Terminei a graduação, eles entraram em contato comigo. E lá é minha primeira oportunidade de emprego. Ou Nossa, seja, que eu estou no legal. meu primeiro emprego ainda. Você ainda Você tá sabe- Eu estou no meu primeiro emprego. Você sabe que eu também estou no meu primeiro emprego Olha como há é 20 delícia, não é bom? 20 anos Ó, no eu estou há primeiro 16 anos no meu Mas eu primeiro tô emprego. feliz, viu, assim. Eu estou radiante, Sim. porque este emprego de reabilitação me abriu portas para ensinar. E aí tocou numa coisa que é para mim também a minha essência, que é educar. Então eu sou professor. Então eu não me vejo não estando ensinando, porque eu na reabilitação ensino o meu paciente. Então o meu objetivo é associar o conhecimento dele de anatomia e fisiologia à condição dele. Então você tem o intestino constipado por lesão medular. Eu te explico o que é o intestino normal, o que significa ter o intestino com lesão medular, o porquê dessa constipação e que técnicas nós podemos colocar em prática para melhorar o teu intestino. O Antenor, então você trabalha muito nessa área de treinamentos, né? Bastante. E aí esse bastante. treinamento você faz tanto para profissionais como para pacientes e familiares? Sim, o centro de reabilitação, ele trabalha com o paciente e cuidador. Obrigatoriamente, o paciente interna com o cuidador junto. Por quê? O que eu ensino para ele dentro do centro de reabilitação, o que eu ensino como enfermeiro, uma massagem que eu enfermeiro ensino para ele, precisa ser continuado em casa. Sim. Então, quem me ajuda é o meu braço amigo cuidador. O cuidador é aquela pessoa, por exemplo, que a gente dá uma orientação, aí chega na devolutiva do atendimento, eu pergunto para o meu paciente, e aí, fez isso? O cuidador fala, ó, não fez, Antenor. Ele é Não o dedo fez, duro, né? ele não colocou em prática, e aí eu tenho mais mãos para poder adaptar e associar a questão de cuidados de enfermagem à prática clínica do dia a dia. E ver o ganho. É maravilhoso você ver o ganho do paciente que chega acamado, do paciente que chega numa maca e ele sai de lá locomovendo-se, deslocando-se com cadeira de roda, com atividades já colocadas, inseridas em mercado de trabalho, coisas e oportunidades únicas que a gente tem. Então eu educo tanto só o paciente, que é a parte de assistência de enfermagem na reabilitação, envolve educação e procedimento. Então, por exemplo, o paciente tem que fazer um cateterismo intermitente limpo. Então, eu preciso ensinar ele a passar sonda. Meu paciente tem hemofilia, ele precisa aplicar fator. Então, a gente precisa treiná-lo para aplicar fator. Ele tem o intestino constipado. Algumas vezes, eu preciso ensiná-lo a colocar um supositório, a fazer uma retirada digital, a fazer as manobras que podem favorecer a liberação de um intestino, por exemplo. Então, não tem só a questão de trabalho comportamental de fala, mas tem que você tocar no paciente. E aí, eu lembro muito dessa palavra, que é algo que eu aprendi na minha formação, que é: você sabe muita técnica, você pode estudar muitas técnicas e procedimentos, mas quando você vai tocar uma outra pessoa, você tem que ser uma outra pessoa. Então, quando você se coloca à disposição e aberto e abraça a história dessa pessoa, porque são pessoas com histórias riquíssimas, você começa a aprender junto com eles. E de formas diferentes, de habilidades diferentes que a gente muitas vezes nem estava pensando que era possível. O enfermeiro consegue encontrar oportunidade em tudo. Nossa, eu tô encantada. Eu também. Eu estou aqui, ó, eu tô assim, ó. Porque assim, não é menina, uma coisa, não é uma coisa assim que é falada. Eu tô encantada. Nem pro pessoal que tá saindo da faculdade sabe. Na verdade, nem a gente sabe. Eu falei pra ela, eu falei assim, mas Olha eu não que legal. entendo. Eu não entendo Não, essa quando eu área. falei pra ela, vai vir um Antenor, é reabilitação em saúde. A gente já faz um gama, lembra da faculdade. Eu faço tenta buscar. aí eu faço uma reabilitação também dentro do hospital do que eu trabalho, dentro do meu atendimento domiciliar que eu faço.
mas você faz um negócio louco. A Nós temos uma orientação coisa gigante. toda é muito lindo. É porque quando essa orientação ela acontece dentro do hospital, ela não é só a orientação da reabilitação, Sim. é muita orientação. É muita. E um trabalho multiprofissional envolvido e engajado. E lá a gente atende pacientes em regime ambulatorial e também em regime de internação. Então, nós temos focos diferenciados para cada um deles, mas com habilidades diferentes para trabalhar com cada um deles. Quando o pessoal que está saindo da faculdade precisa fazer alguma especialidade, se querem entrar para essa área, ir para esse caminho? Hoje, como a nossa área não é muito divulgada, nós temos a especialização de enfermagem de reabilitação dentro do próprio Hospital das Clínicas, e o enfermeiro que acabou de se formar pode se candidatar. Temos vagas disponíveis, e aí ele entra como enfermeiro especialista, recebendo uma bolsa para fazer o processo de formação conosco. Ele fica 1 ano aprendendo o que é ser enfermeiro reabilitador. Grupo! E temos a residência multiprofissional. O salário é muito melhor da residência e também temos vagas por residente. O residente fica 2 anos conosco, sai hiper especializado. Eu acho que depois desse nosso bate-papo não vai ter vaga sobrando. Eu quero muito ver enfermeiros buscando essa área. Meu sonho. Eu de escutar, eu fiquei apaixonada pela sua profissão. Eu também. Eu estava apaixonada pelo estômago, mas agora já deu uma... Porque a gente absorve muito das condições do estômago. Porque a gente também tem ferida. Sim. Nosso paciente tem lesão. Sim, é o lesado medular, é o amputado, Sim. é a criança com deficiência, é o paciente com lesão encefálica, AVC, TCE, Parkinson, doenças neurodegenerativas, pós-Covid. Nós recebemos alguns pacientes pós-Covid para reabilitar. Então, nós temos aí oportunidades gigantescas. Nós agora viramos uma chavinha na reabilitação, que a gente está começando a fazer reabilitação por teleatendimento, por teleconsulta, ou telesaúde, que é a terminologia correta. Sim. Então, você tem um enfermeiro que liga para o paciente, a gente consegue resultados intervindo. Nós conseguimos fazer procedimentos de reabilitação pélvica usando eletroestimulador. Usando técnicas como o biofeedback, que te dá gráficos de resposta quando você mapeia o músculo e faz identificação de músculo e fortalecimento de músculo. Isso é a ação do enfermeiro de reabilitação também. Tem uma parte que o Antenor me contou que é só de sexualidade, né? Que ele falou assim, é outro tema. É porque é muita coisa. É muita coisa. E aí, assim, Antenor, eu queria... te agradecer, né? Só para a gente finalizar, queria que você desse algumas dicas para o pessoal que está chegando agora, te convidar para o próximo, só para falar isso. Vamos ficar 1 hora falando sobre isso, que o assunto é muito interessante. Você não tem bem noção. extenso É e bem tem extenso, muitos não dá. detalhes e particularidades. Só aquele spoiler Sim. sobre a questão de sexualidade. Eu lembro até hoje que eu me sentia, quando eu entrei, extremamente envergonhado de falar de sexualidade para o meu paciente, que era obrigatório, é protocolo. Eu lembro que eu fazia a pergunta no protocolo de sexualidade, eu não olhava nem para o paciente, eu fazia de cabeça baixa. Como está a questão de sexualidade do senhor? Aí eles me respondiam qualquer coisa, eu ouvia qualquer coisa. Entendeu? Mas era só para fazer o protocolar. Depois que eu fui estudar sexualidade humana e fui me aprofundar, aí eu descobri quão oportuno é você poder trabalhar uma área que é riquíssima e o quão gratificante é. Sim. E aí, eu tive nessa experiência de reabilitação, de 16 anos de reabilitação, quando eu achei que eu já sabia alguma coisa sobre sexualidade humana, eu me vejo diante de ter que reabilitar pacientes que têm uma sexualidade que não é normativa. Então, tratar as pessoas diferentes, tratar os pacientes LGBTQIA+, e respeitar a sua sexualidade, Sim. e tratar de forma respeitosa, humana e com conhecimento científico, me deixou muito mais preparado para olhar o público de forma geral e saber agora que eu consigo tratar todos. Nossa, que lindo. De forma muito precisa. Tô apaixonada pelo Antenor. O próximo já pode ser hoje? O próximo pode ser hoje? Não. Né? Nossa, eu tô apaixonada. Então, Nossa, gente, grupo. olha, aproveitando essa brecha, Que né, aula. que ele adiantou. Que aula, vai que ser o aula. próximo. Gente, que aula. Não esqueçam de curtir, de comentar e compartilhar. E acompanhar, porque em breve o Antenor volta, né, para falar sobre esse tema que
Com ser certeza, ótimo, ó, tem que ser 1 hora. gerou uma curiosidade, né? Tenor, como que a gente te encontra, assim, ou se não, quais são as dicas de... Você acabou falando mesmo, né, o pessoal lá no Hospital das Clínicas, procurar, né, para se Sim, candidatar, que é importante, grupo. Presta atenção nessa entrevista que tivemos hoje com o Antenor. Maravilhoso. Qual que é o seu Instagram? Ó, meu Instagram é prof.juniorbispo. Lá você pode me encontrar. Vou deixar o meu contato também de WhatsApp. Muitas vezes é alguma informação precisa, eu posso te ajudar a direcionar alguma coisa. Então, 95345-4919 é o meu contato. E eu me sinto muito honrado, meninas, de estar aqui. E já aceito o próximo convite para falarmos sobre essa área que eu amo e que é algo particular da reabilitação e é papel do enfermeiro. E aí está a particularidade, é você, enfermeiro, que se forma, se capacita e vai estar lá. Porque a equipe multi sabe que é sua parte. A equipe multi entende que você tratando sexualidade vai ser diferencial. Nossa. Nós temos possibilidade de tratar a sexualidade de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa e, ao mesmo tempo, muito científica. Que bacana, você colocou assim, o seu papel lá na equipe multi, né? Precisamos reafirmar. Mostrou, assim, o programa, né, o podcast que fala Nurse é realmente de apresentar ao mundo, que para mim tem que ser para o mundo, pessoas como você. Nossa, eu tô muito feliz demais. de você estar aqui com a gente. Encantada. Eu tô encantada, tô encantada. Então é isso. É isso, Até né? a próxima. Beijos, Beijo. curte, compartilha, fala Nurse, um beijo, gente.